Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá, pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues e, como eu sempre digo, eu criei este canal podcast Os Notáveis para levar a história do nosso povo ao mundo. E a história de hoje, olha, já faz muito tempo que a gente está planejando para contar essa história super especial. E que bom que hoje eu estou tendo essa alegria, a satisfação de estar entrevistando, de estar podendo mostrar um pouquinho da história de uma pessoa que está aqui hoje para nos dar uma aula. Afinal, ele é professor, é compositor, é instrumentista, cantor. Gente, olha só quantas qualidades tem o meu amigo, se assim me permite dizer, eu já considero como amigo. Com certeza. George, é George mesmo o seu nome? George, olá, pessoal. Maravilha. Na verdade, eu também estava aguardando por esse momento. Algumas circunstâncias não possibilitaram em outras datas, né, que a gente marcou e aí a gente foi obrigado a adiar, mas estamos aqui. E para mim é um prazer, uma honra falar para o seu público, né, para os brasilminenses e para o mundo, né? Hoje a internet inteiro. Verdade. Leva essa entrevista, essa conversa, esse bate-papo para o mundo inteiro. E para mim é uma satisfação estar aqui com você, Patrick. Na verdade, eu costumo dizer que o podcast aqui é um bate-papo. Entrevista fica aquela coisa assim, bem... engessada, formal demais, isso. Né? Eu prefiro dizer que é um bate-papo. E o podcast, gente, para quem não sabe, não tem nada pautado, não tem pauta, não. A gente faz uma conversa aqui antes de começar a gravação e aí, em cima dessa conversa, a gente vai falando um pouquinho. E eu acredito que não é difícil, não, porque o Jorge está aqui para contar um pouquinho da sua história, né? E, como eu disse aí no início, ele é professor. Você até falou comigo que quer fazer no início aqui um poema de sua autoria, é isso mesmo? Isso. Eu tenho alguns poemas e mais de 70 músicas autorais. Escrevi um livro também, a gente vai mostrar ao longo da conversa. Né? É isso que eu fui presenteado aqui? Isso. Casos Fatais entre Fatos Casuais. É um livro de contos. Mais tarde a gente fala um pouquinho sobre ele. George Gomes de Oliveira. George Gomes de Oliveira. Eu sou nascido aqui em Brasília de Minas. Sou de Brasília de Minas. Meus pais são do sítio aqui também, no município de Brasília de Minas, mas numa comunidade chamada Fazenda São Lourenço e, de forma mais restrita, Riachão. No fundo do sítio tem esse rio. O sítio está situado no município de Brasília de Minas. Do outro lado do rio já fica o município de Coração de Jesus e, subindo esse rio, meio quilômetro acima, já é o município de Mirabela. Então, é um recanto. A gente está aí tendo a influência desses 3 municípios. Atualmente, eu moro em Montes Claros desde a década de 90. Né? O Riachão, gente, que ele mencionou aí, é o mesmo Riachão onde nasceu o Zé Coco do Riachão, né? Uma figura popular, cultural. O sítio dos meus cultural. pais está a cerca de 5, 6 quilômetros de distância, bem próximo. A gente conhece, inclusive, a família. O professor Jorge, para quem não conhece, não sabe, eu até perguntei para ele antes se eu posso usar essa expressão. É deficiente visual, é isso mesmo, professor? A expressão, ela hoje, até como diria, de forma legal, né? Uma expressão assim, melhor ajustada e que contempla melhor as pessoas com perda visual ou com qualquer outra deficiência, é pessoa com deficiência, ou também chamada de PCD. O que acontece? Se você falar em pessoa cega, você tem um público.
Se você falar em pessoa com deficiência visual, aí esse público aumenta muito. E se você incluir aí pessoas com outras condições visuais, aí aumenta de forma exponencial. Só para você ter ideia. Pessoa cega no mundo, nós temos em torno de 40 milhões, segundo a OMS. No Brasil, em torno de 500 mil pessoas. Se falar pessoa com deficiência visual, aí o número já aumenta muito, muito, muito. Se você colocar outras condições visuais, esse número, por exemplo, no âmbito mundial, aí, né, em nível mundial, vai para 1 bilhão. Então, pessoa com deficiência visual, você inclui uma pessoa cega ou com baixa visão. Porque, assim, todo mundo imagina que a pessoa cega é aquela pessoa que não vê nada. Sim. E, na verdade, pode ser... Por exemplo, do olho direito eu não enxergo absolutamente nada, nem claro nem escuro. Já do olho esquerdo, é como se eu visse alguma coisa por trás de um aquário muito sujo. É uma coisa que não é nem claro nem escuro, às vezes até aparecem algumas luzes, mas tudo isso é do cérebro, não é do meio externo. Isso acontece tanto com o olho fechado quanto com o olho aberto. Então, eu sou uma pessoa cega. Só que a pessoa cega também ela pode ter uma pequena perda visual, um percentual mínimo, ela enxerga vultos, ela consegue até se locomover sem uso de bengala e ela se enquadra na chamada cegueira legal. Tem também o cego monocular, né? Que é aquela pessoa que enxerga de um olho, mas não enxerga nada do outro ou tem um pequeno percentual de visão. É um termo muito amplo. A importância de falar pessoa com deficiência visual ou pessoa cega, não há nenhum problema de você falar, olha, Kiko é uma pessoa cega. Não há nenhuma ofensa no termo cego, certo? Sim, sim. Agora, quando você fala em pessoa com deficiência visual ou pessoa cega, é importante que você coloque o termo pessoa antes. Isso tem uma razão de ser, isso é uma coisa pensada, porque isso reforça a condição de pessoa. Antes de ser cego, eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa. Então, é importante que você reforce essa condição de pessoa. Então, o termo atualmente é PCD, ou pessoa com deficiência visual, pessoa com surdo-cegueira, aluno com deficiência visual, estudante com deficiência visual, enfim. Mas pode chamar de cego? Pode. Agora, ceguinho, dependendo da situação, pode soar como pejorativo. Certo. Depende também do nível de amizade. Sim, né? Sim. Você já nasceu com essa condição ou não? Eu perdi a visão do olho direito aos 6 anos, Patrick. E eu me lembro muito bem desse momento. Eu estava no sítio de minha avó e ela tem um filho adotivo. Na verdade, ela criava um rapaz na época e ele arriou o cavalo e ia resolver alguma coisa num sítio vizinho. E aí me chamou para ir com ele. Eu, com 6 anos, me lembro dessa situação. Subi na cerca, no pátio, ele encostou o cavalo e eu pulei na garupa. E aí, rapaz, é aquela sensação maravilhosa de uma criança no alto, na garupa de um cavalo em movimento. Os gregos, a filosofia grega até tenta definir esse momento, o que é um momento de felicidade, e se encaixa muito bem nessa situação. A filosofia grega diz que um momento de felicidade é aquele momento que você não gostaria que acabasse tão cedo, né? Aquilo que você gostaria que
permanecesse, quando você vive uma felicidade intensa, se você pudesse, você até tornaria aquilo eterno. Certo. E aí o cavalo em movimento saiu do pátio, chegamos num caminho que margeava uma moita de bambu. A gente estava embaixo dessa moita de bambu, ela bem grande, bem imponente. O cavalo parou ali, empacou. E eu queria que o cavalo continuasse com aquele movimento. Eu, contente com tudo aquilo, eu comecei a bater os pés na barriga do cavalo, ali, que o pessoal da roça chama de vazio. Vazio? Isso, nos vasos ali, no vazio. Bateu isso. ali naquela altura ali do cavalo. Ele se estranhou com aquilo, começou a pular e jogou eu e o meu companheiro, o cavaleiro, no chão. E quando eu caí, eu me lembro até hoje que eu caí de cara no chão. Me lembro até hoje minha mãe e minha avó correndo para me pegarem. Minha mãe me pegou no colo. Na época, o olho ficou bem roxo, os dois olhos, na verdade, em volta da pálpebra, né? Na verdade, das pálpebras, né? Dos dois olhos. Ficou aquela mancha roxa na parte de cima e embaixo. E aí vem esse outro momento, aquele momento de felicidade, que eu não gostaria que acabasse tão cedo, acabou tão cedo. E acabou de forma trágica. Na época, meus pais não me levaram ao médico, até pelas dificuldades, né, daquele momento. E eu fiquei cego do olho direito. Enxerguei até os 13 anos, mas já, assim, usando óculos, tinha um pequeno... usava um óculos, acho que usava óculos com lentes de um grau e meio. Mas já sofria muito, meu olho lacrimejava com a luz. Quando eu comecei a estudar, tinha que ficar sentado numa carteira mais à frente. Então, já com algumas limitações. Mas enxergava, nadava, pulava de árvore, né? E naquela época não tinha uma cirurgia, alguma coisa, um tratamento que pudesse reverter essa questão, não? Então, minha mãe, quando me levou ao médico, só constatou que eu havia perdido o olho direito. A causa foi descolamento de retina, mas já não havia mais o que fazer. Como eu sentia muita dor nesse olho, o médico aplicou uma injeção, inclusive, para matar o olho, para matar o nervo óptico, sabe? Acho que para aliviar as dores. Na época, era um olho muito vivo. As pessoas só percebiam por causa da pupila do olho, que era branca, a íris muito viva, o olho aberto. Hoje está deformado, né? Porque hoje eu tenho catarata, há outras patologias, e aí ele está um pouco diferente, um pouco mais fechado que o esquerdo. O esquerdo também eu tenho catarata, glaucoma, e veio o descolamento de retina também. Mas naquela época não tinha a tecnologia que se tem hoje, né? Em tratamentos. Provavelmente, se fosse nos dias atuais, não teria essa necessidade, talvez, de matar esse olho, né? Como foi mencionado. Eu tenho certeza disso. Né? Aconteceu com meu pai a mesma coisa. O médico em Montes Claros queria aplicar essa injeção. Meu pai foi para São Paulo. O médico em São Paulo fez uma cauterização. Ele teve glaucoma, né? Perdeu 90% da visão, mas com o tratamento em São Paulo, ele conseguiu manter os 10% da visão do olho, não me lembro se é direito ou esquerdo, mas não houve essa necessidade de matar o olho. Do olho esquerdo, Patrick, quando eu estava de férias e
E aí eu comecei, pela manhã, eu comecei a enxergar uma espécie de um pequeno arco-íris no campo visual, na parte inferior. E à medida que o tempo foi passando, esse arco-íris foi aumentando, foi ocupando o campo visual, foi escurecendo. Era a retina do olho esquerdo que estava descolando. Eu estava de férias, só que criança é aquela coisa, fica sempre na esperança de que vai passar. E aí aquilo foi aumentando. Eu me lembro que houve um momento que minha mãe pediu para levar café para um tratorista que estava trabalhando em casa na época. Eu fui levar esse café, né? Ficava a cerca de meio quilômetro de casa. Eu já não enxergava mais os pés. Eu enxergava do campo visual, assim, da metade para cima. E aí, ao final do dia, o olho já estava praticamente todo coberto por essa mancha escura, por essa cortina escura. E aí foi o momento que eu falei para os meus pais. Me levaram para Montes Claros, o mesmo médico que havia dado o diagnóstico do olho esquerdo, do olho direito. Foi o que me encaminhou para Belo Horizonte, falou, olha, ele perdeu o olho esquerdo, a causa é a mesma do direito, descolamento de retina, tem que levar ele urgentemente para Belo Horizonte. Fomos de avião, e lá em Belo Horizonte, chegando lá, o médico falou, olha, o caso dele é grave, mas ele tem 100% de chance, de probabilidade de voltar a enxergar normalmente. Passei por 2 cirurgias, aquela mancha escura sumiu, eu passei a enxergar do olho todo, só que com aquela visão embaçada, eu via vultos. E o médico não entendeu na primeira cirurgia, eu passei pela segunda, a situação se repetiu, sem êxito, e aí ele até me encaminhou. Na época, eu fiz a cirurgia num hospital chamado Centro Oftalmológico, em Belo Horizonte. Aí ele me encaminhou para o Instituto Hilton Rocha, que era a referência na época. E essa cirurgia era um hospital particular, a cirurgia ficaria muito caro, mas o médico tinha um irmão que trabalhava lá e ele ficou tão preocupado que ele me encaminhou para uma terceira cirurgia totalmente gratuita. Só que a equipe que me acompanhou na época avaliou a situação e falou para minha mãe, o caso é grave, essa cirurgia pode ser definitiva, ele pode voltar a enxergar, como também pode perder totalmente o percentual de visão que ele tem. A senhora assina um termo de responsabilidade? Aí minha mãe ficou preocupada, perguntou para mim, na época eu tinha 13 anos, fiquei também muito inseguro, acabei deixando por um outro momento, a gente veio embora, nunca houve esse momento e aos poucos eu fui perdendo a visão e já faz mais de 25 anos, 30 talvez. Então não foi realizada a cirurgia? A terceira não. Não, né? E aí depois que eu voltei ao médico, aí ficou constatado, na verdade, que a perda era proveniente de uma má formação da retina. Então não teria jeito realmente a cirurgia. E depois o nervo óptico atrofiou. Segundo o médico, a retina descolou, enrolou no nervo óptico e cicatrizou. Então não há mais o que fazer, só um milagre. E quando a gente fala só um milagre, a gente diz isso, eu digo com muita esperança, porque eu confio no Deus que eu sirvo, no Deus que é o seu Deus. Né? A gente acredita, com certeza, que sendo da vontade dele, tudo é possível. Você falando sobre isso, eu me recordei agora da entrevista que eu fiz aqui com a Thelma que perdeu a visão, né? E eu fiz essa pergunta para ela, Thelma, como é que é? Não tem jeito? Não tem uma cirurgia, algo que possa ser feito? Ela, Patrick, aos olhos do homem, não tem jeito, eu não volto a enxergar, mas para Deus
nada é impossível. E eu achei muito interessante quando ela falou isso, e aí nós ficamos aqui algumas horas falando a respeito dessa situação que aconteceu com ela, porque ela perdeu a visão já na fase adulta da vida, ela já era casada, tem filhos, né? Sim. E ela pensou, ela até questionou, ela até falou sobre isso aqui, que falou com o marido dela, a gente vai separar, porque eu vou ser um peso na sua vida e tal. A história é muito bonita, muito interessante, e quando ela coloca Deus diante da situação, a história ainda se torna ainda mais emocionante e impactante para quem assiste. Eu acabei te interrompendo no momento em que você ia fazer o poema e acabou que o poema não saiu. Eu vou fazer, então, o seguinte, eu vou voltar. Você falou sobre a questão da perda da visão. Eu vou voltar um pouquinho agora para você fazer o poema. Afinal, gente, ali ao lado tem um violão. Daqui a pouquinho vocês vão ouvir, né, as composições do Jorge. Aqui nas minhas mãos tem o livro que ele me presenteou, e tudo isso nós vamos ficar sabendo. Nós vamos perguntar para ele se ele aprendeu a tocar violão, foi depois que perdeu a visão, se foi antes, ali na fase de criança, antes dos 13 anos, enfim, tudo isso vai ser esclarecido. Jorge, eu já ia te chamar de Kiko, porque Jonas falou, Patrick, chama Kiko. Por que Kiko? Em casa, rapaz, meus pais tiveram 10 filhos. E ele, assim como acontecia com muitas famílias há algumas décadas, deixava para registrar os filhos mais velhos. E meu pai registrou 5 filhos de uma vez. Eu já estava com 6 anos. E minha irmã, por exemplo, eu tenho uma irmã que foi registrada com 9 anos. Ela escolheu o próprio nome, Cláudia Ela Roseli. escolheu? Que legal, olha isso. Se Cláudia fosse assim Roseli. todo mundo. E eu me lembro, na época, o pessoal escolhendo o meu nome. Você vai se chamar George. E na época, rapaz, eu queria também acrescentar alguma coisa ao meu nome. Eu falei, mãe, eu posso... meu nome podia ser George Nedney. Minha mãe falou assim, cala a boca, menina. Rapaz, ainda bem que Deus deu juízo para ela. Não tem nada de Nedney no meu nome, é George Gomes de Oliveira. E aí o apelido veio exatamente por essa demora do registro, né? Lá em casa é cheio de apelidos. Disso, sim. As pessoas têm... os meus irmãos, alguns, né, têm apelidos completamente diferentes dos nomes. Vamos lá com o poema que eu interrompi? Vamos. E aí, depois do poema, o poema retrata esse momento da perda visual e as últimas estrofes, o final do poema, traz essa reação que Deus deu a cada potencial humano de buscar dentro de si força, ou buscar em Deus essa força que, na verdade, é intrínseca, né, a cada ser humano. Depois eu falo um pouco mais disso, eu acredito demais na vida, no potencial humano, porque a gente é feito à forma e semelhança de Deus. E a gente, quando perde a visão, a gente vive um momento de luta, é como se algo dentro da gente tivesse morrido. E é um momento de luto, realmente. Você entra num quadro de depressão. E eu fiz esse poema muito tempo mais tarde, né? Mas ele retrata desde o momento da perda até a reação, até o momento em que eu retomo as rédeas da minha vida, e daqui a pouco a gente fala sobre isso. Sim, sim. O poema se chama Inclusão Social. Vamos lá. Por ser tão lastimoso o gozo de minha vida, sinto-me preso no meu próprio desprezo. Por diversas vezes vi minha existência quase destruída. Ai de mim não fosse Deus maior que meu desespero.
Mas naufragar parece ser minha sina, e ninguém me diz por quê. Ó vida, por favor, me ensina a gostar de mim e muito mais de você. Por favor, estenda-me sua mão. Não me trate apenas como deficiente. Ajude-me a ser um cidadão. Ajude-me a ser gente. Cansei de ser um ser, assim sem ser, sem ter nem ver. Cansei de ser um navio sem porto, sem cais, uma música sem notas, um filho sem paz. Infelizmente é assim que me vejo, apesar de jamais ter sido órfão na vida, jamais. Aliás, quero lhes apresentar os meus pais. Sou filho da dor, de uma alma esquecida, de um céu sem cor, de uma vida perdida. Nada mais que um palco vazio, que uma lua sem amantes, que Colombo sem mar, sem navios, que a Índia sem Mahatma Gandhi. E de quem é a culpa, meu Deus? De quem? Minha, é claro, mas também de todo mundo que me ignora. Minha por não ter sido capaz de me enxergar tão bem. De todos que me contemplam, se lamentam, depois vão embora. Mas agora chega de sofrer calado, chega de palavras vazias, chega de ouvir coitado, chega de me iludir com meras fantasias. Eu preciso bem mais que belas teorias, eu preciso bem mais que apoio verbal. Até quando sofrerão as minorias? Respondam-me com essa tal inclusão social. Olha aí, que legal. E é nesse momento, principalmente nos últimos versos do poema, que eu gostaria de retomar essa fala, quando eu digo que eu sirvo um Deus vivo e tenho plena convicção disso, é que quando eu perdi a visão, quando eu não me submeti a essa terceira cirurgia, eu fui obrigado a ir para o sítio, viver com meus pais. Antes, eu morava aqui em Brasília de Minas, na casa dos meus avós, ali no fundo do Mestre Abila. Aí, quando eu perdi a visão, eu tive que ir para o sítio com meus pais. E ali eu passaria a viver sem perspectiva de um futuro melhor, de autonomia, de independência. E aí que entra a mão de Deus. Eu comecei a ter uma série de sonhos. Sonhos? Isso. E eu sonhava numa sala de aula, eu sentado na primeira carteira, não enxergava. O professor ia escrevendo no quadro e eu me esforçava para olhar, não via nada. Pedia alguém do lado para ditar e não conseguia copiar. E eu sempre acordava com um alívio enorme, assim, graças a Deus, era um sonho ou um pesadelo. Só que esse sonho, ele foi se repetindo. Era um sonho que acontecia muitas vezes ao longo de cada ano. E foi assim, 86, 87, 88, 89. E os sonhos diziam sempre a mesma coisa? Sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Parece que era aquele cutucão, sabe? Deus me chamando para a vida. Sim, sim. E eu me lembro, rapaz, que na época eu ganhei um violão nesse período e ganhei também um curso de inglês por áudio, né? Tinha o material escrito e tinha as fitas, cassete na época.
Ainda tinha essa dificuldade, viu, gente? Das fitas, era bem mais complicado que Então, hoje. lá no sítio eu já fazia inglês, com a ajuda dos meus irmãos que moravam lá. Tinha uma irmã, duas irmãs que moravam lá e um irmão que mora até hoje. Aí eu pedia para eles soletrarem e lendo do jeito que eles estavam vendo. Inglês é assim, você escreve maçã e lê banana, né? Então, eu ia aprendendo a forma como se escrevia e depois ouvia a pronúncia. E aprendi e ganhei um violão de presente. E com esse violão, eu comecei a compor as minhas primeiras músicas. Na verdade, eu aprendi poucos acordes no início, depois, cada pessoa que chegava em casa que tocava violão, eu aprendia alguma coisa a mais. Sempre fui curioso, sempre fui muito intrometido. E aí chegava e como é que você fez isso aí? Me ensina isso aí. Fui aprendendo uma coisinha ou outra. No final, eu já estava tocando com uma certa habilidade, e aí eu queria aprimorar isso. Aí, minha irmã... Praticamente você aprendeu a tocar o violão sozinho. Sozinho. Autodidata. Isso. E aí eu queria aprimorar. Eu queria aprender usando, se possível, a partitura, ou com uma técnica, né, mais aprimorada e tal. E aí eu tive vontade de ir para Montes Claros para entrar no conservatório. E na época eu tenho uma irmã que trabalha no Banco do Nordeste até hoje, na assessoria jurídica do banco. Meu cunhado também trabalhava no banco, na central do Banco do Nordeste. Eles moravam em Montes Claros. E aí eu perguntei para minha mãe, e olha só a importância do apoio da família. Há duas coisas que eu sou profundamente grato: ao apoio familiar e ao amparo espiritual. Minha mãe em nenhum momento falou, não, você não vai, você vai ficar com a gente, você precisa de cuidados, você precisa, né, que a gente esteja sempre te protegendo. Minha mãe não falou isso em nenhum momento. Minha mãe só falou assim, eita, se for para Montes Claros, você nunca mais volta. Isso você estava com quantos anos? Isso eu estava com 18 anos. 18 anos. Nesse momento que sua mãe te falou isso. Isso. E eu gostaria de pedir desculpas, pessoal. Às vezes, algumas situações, né? Eu sou muito emotivo, sabe, Patrick? Às vezes, como assim, as coisas acontecem... São dois aqui hoje. E muito verdadeiras e que mexeram muito comigo. Então, até hoje, me emocionam muito. Eu até agradeço muito por você estar aqui hoje, dividindo com a gente essa história que vai servir para muita gente que está nos assistindo agora, que está nos ouvindo agora, onde quer que você esteja, gente. Talvez você está aí, ó. Eu costumo dizer que hoje a internet dá essa possibilidade de levar o que a gente grava aqui às pessoas que estão na roça, independente do lugar que você esteja, que está ouvindo esse testemunho, que isso aqui é um testemunho de vida espetacular, que sirva para que você possa também dar mais motivos para você estar vivo e desfrutar dessa coisa maravilhosa, desse dom especial que Deus deu, que é a vida. Eu costumo dizer que a vida é um dos dons perfeitos que Deus nos deu, nos proporcionou, e que você possa viver na sua mais pura essência. E um testemunho que nem o de Jorge aqui é um motivo para que a gente possa realmente dar continuidade mediante a tantos problemas. Tem muita gente que reclama de coisa tão pequena, de coisa tão boba, e a gente se depara hoje com uma aula dessa que a gente está tendo aqui, com um testemunho especial, maravilhoso. É um motivo de grande alegria, principalmente aqui para o canal e principalmente para os nossos telespectadores também. Antes de você dar continuidade, Jorge, eu vou pedir uma coisa que eu acabei esquecendo. Eu fiquei tão assim, fascinado com a sua história, que eu acabei esquecendo de pedir você para tirar o versículo da Bíblia. Já que você falou tanto aqui de Deus, eu vou pedir você para tirar. Enquanto isso, eu agradeço aqui os meus apoiadores, os meus patrocinadores, e eu volto já já. Eu vou ler para você.
Agradeço Casa do Milho, distribuidora e agro. Localizado na Praça Newton Veloso, número 33, Alto Claro, em frente ao posto Panorama. Lá você encontra milho, quirela, farelo, soja, sorgo e rações em geral. Venha conferir nossos preços. Estamos prontos para lhe atender. Ou ligue 389-9831-6615 ou 389-9940-8207. Entregamos na cidade e também entregamos na zona rural com acréscimo do combustível. Casa do Milho, o lugar certo para o homem do campo. Agradeço a Clínica São Lucas. Já faz parte da vida de Brasília de Minas, cuidando de sorrisos com excelência e dedicação, com uma infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e uma equipe altamente qualificada. Oferecemos tratamentos personalizados para transformar a saúde e a estética do seu sorriso, seja para clareamento, implantes, ortodontia ou qualquer outra especialidade. Venha conhecer a São Lucas Odontologia e descubra por que somos referência na cidade. Estamos localizados na Rua Camilo Prates, 356A, no coração de Brasília de Minas. Materiais de construção e pilar, tintas e acabamentos, em Mirabela e aqui em Brasília de Minas. Olha, esse telefone serve para ambas as lojas, 999555794. Pilar, tintas e acabamentos, bem no centro da cidade, em frente à rodoviária, agora no centro da cidade. Pilar, tintas e acabamentos. Drogaria Barbosa, é a drogaria do Barbosinha, na Coronel Sansão, no centro, ao lado da prefeitura. 99207-9819, Drogaria Barbosa. Taiobras é Taiobras Baterias, Grande Osmar, fica ali na Rua Josefina Palma, 451, fone zap 99929-3602 e 3231-1365. Agradeço o Posto Panorama, combustível de qualidade, é no Posto Panorama, ali na Praça Newton Veloso, número 148, no Alto Claro. Eu disse Posto Panorama. RG Despachante, o melhor preço da região. Todos os serviços relacionados com o Detran de Minas Gerais, viu? 99948-5241. Você fala com Vinícius. Direção de Elias Raposo. 999760447. RG Despachante. Hortifruti Wagner. Atacado e Varejo. Avenida Bias Fortes 367. Fone Zap 99810-3093 e 99936-8387. Direção do meu amigo Wagner, Hortifruti Wagner. MG Telecom, 100% fibra ótica, sem contrato de fidelidade. Anote o telefone, 99872-9866. MG Telecom. É isso aí, pessoal, já estamos de volta. O Jorge já tirou aqui a palavra de Deus e Deus disse o seguinte, está em Salmos 118, 7. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Essa aí foi a palavra. Olha só. E a minha, Jorge, foi o seguinte. Essa parte minha, esse versículo aí é Deus falando diretamente com a gente, né? Com certeza, com certeza. A minha foi o seguinte, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 24. Olha só, a gente falando sobre a questão aí das dificuldades que o Kiko enfrentou, né? Ele falando aí da história dele, e com 18 anos já tinha perdido a visão, com 13 anos, na verdade, né? Já tinha perdido a visão. 13 anos, fiquei totalmente cego. Totalmente, né? E aos 18 eu fui para Montes Claros para estudar. Para fazer um curso de violão, na verdade, né? Mas eu fiquei sabendo que lá em Montes Claros, se eu não me engano, você foi aprender o método Braille e aprendeu em 3 dias, é isso mesmo? Isso. Aí o que acontece? Eu fui para fazer violão. Eu fui com o propósito de ficar 6 meses e voltaria para o sítio. Só que no conservatório eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa cega e aí ela me falou que estudava, ela me falou nessa possibilidade de voltar à escola e eu não perdi tempo. Na época eu tinha algumas amigas ajudaram, procuraram essa escola que ensinava Braille. Eu aprendi Braille, pessoal, para quem é de Montes Claros ou no entorno aí, porque hoje a gente oferece cursos para 7 superintendências. Eu vou falar sobre isso também. Eu sou professor
Eu fiz História, tenho mestrado em História, fiz uma segunda graduação em Pedagogia, trabalho no CAP, em Montes Claros, que é Centro de Apoio Pedagógico às Pessoas com Deficiência Visual. Esse órgão é um órgão do Estado e está localizado na Escola Professor Plínio Ribeiro, a famosa escola normal, que é a maior escola do norte de Minas e a segunda maior do estado. Você se tornou professor e até chegou a mencionar que foi professor de uma das minhas entrevistadas aqui, a Thelma, foi lá em Angicos de Minas, é isso? Isso. Deixa eu retomar isso, então. Aí eu soube do Braille, aí eu comecei fazendo Braille com Cida, com a professora Antônia Aparecida. Na época, a assistência era individual, né? Havia outros alunos, três colegas na época. Era uma turma bem pequena, em 4, 5 alunos. Ela atendia individualmente. Eu aprendi o Braille. Aí, quando ela me passou a simbologia básica do Braille, né? Uhum. Quando você diz que eu aprendi em 3 dias, é o alfabeto, a pontuação e a sequência numérica, né? De 0 a 9. Então, assim, Mas esses é o básico dias, do Braille. Esses 3 dias aí, vamos dizer assim, para talvez outras pessoas, seria uma coisa que quase que impossível. Sabe o que é impossível? Para a pessoa que enxerga, ela vê os pontinhos, a combinação dos pontinhos, uhum, e, de repente, memorizar a simbologia, os sinais Braille, de tudo isso que eu estou dizendo, pode até parecer fácil, se for lida com os olhos. Uhum. Eu aprendi em 3 dias a ler isso com o tato. Com o tato. O mais difícil, o mais complicado nesse sistema de escrita e leitura do Braille é você desenvolver a percepção tátil. Uhum. É você conseguir ler o tato. Hoje eu trabalho como professor revisor, eu leio em média 50 páginas em Braille. A simbologia, o sistema Braille em si, ele representa todas as áreas do conhecimento, né? Então, a gente trabalha com várias disciplinas, a gente trabalha com o ensino fundamental e o ensino médio. Então, o primeiro material que eu revisei, só para você ter ideia, ele falava sobre direito canônico. Uhum. A gente revisa material de matemática, física, química, história, geografia, todas as disciplinas, inglês. Então, aprender em 3 dias, conseguir ler com o tato em 3 dias, realmente foi uma marca muito importante. E isso me estimulou a continuar estudando. Na época, eu terminei o ensino fundamental nessa escola com uma professora cega. Minha irmã, essa que trabalha no Banco do Nordeste, me levava, que é a Cláudia Roseli, né? Ela me levava à escola, me buscava. Com o tempo, eu fui aprendendo a voltar sozinho. Voltava com um colega, descia num ponto de ônibus, e desse ponto de ônibus eu ia até a casa de minha irmã, sozinho. Na época eu enxergava vultos, né? E aí o que acontece? Terminei o ensino fundamental. E aí, o que fazer? Eu resolvi, na época, fazer um curso técnico na Escola Técnica, em Montes Claros. É uma escola bastante conhecida. E lá acontecia o seguinte: quem não fez o ensino fundamental na escola, o aluno que não era da própria escola, ali no ensino fundamental, eu já estava indo para o ensino médio, aí era submetido a uma espécie de seleção, eles chamavam de vestibulinho. Uhum. Era uma espécie de... É uma prova mesmo, você fazia com várias áreas, com questões, né, abrangendo ali, principalmente português, matemática, mas havia outras perguntas, e ainda havia uma redação.
E na época eu tive que fazer tudo isso no Braille. A prova foi oral, né? O professor aplicou a prova oralmente, e a redação eu tive que fazer no Braille e depois para ser transcrita, né, em tinta. E, rapaz, eu soube depois. Aí eu fui aprovado. Comecei a estudar. Na época eu tinha dificuldade, porque o horário aí eu já passava a estudar à tarde, era no turno vespertino. Minha irmã já não podia me levar, porque no horário que eu entrava na escola ela ainda estava na agência, né? Estava no banco. E aí eu tive a dificuldade de me deslocar. Até hoje eu não uso bengala, Patrick. Eu sou um cego nessa parte da locomoção independente, ainda estou conquistando. Fiz um curso agora, recentemente, um curso de orientação e mobilidade, mas eu nunca, ao longo da minha carreira estudantil, profissional, eu nunca usei bengala. E aí eu tinha essa dificuldade de me deslocar para a escola. Eu achei, assim, rapidamente, até achei, assim, super interessante, porque quando o Jorge chegou aqui, quem trouxe foi a sogrona. Foi a sogra. Aí, a sogra Rita de Cássia. Ela falou, olha, você fala lá que eu sou como uma segunda mãe para você. E realmente é uma pessoa de um coração enorme, admiro demais. Meu sogro, minha sogra, sou apaixonado por eles. É Delvan, viu, gente? Para o pessoal que é de Brasília de Minas. Delvan do táxi. Aí o que eu ia dizer? Ele desceu do carro, ela simplesmente estacionou o carro ali do outro lado da rua e ela conversando comigo. E eu vi o Jorge descendo do carro normalmente, tinha um meio-fio, ele desceu do meio-fio, atravessou a rua, veio até a mim e, assim, quem vê não percebe que... Eu fui acompanhando a sua voz. Inclusive, você está conversando com a minha sogra, foi muito importante. Eu vou me direcionando por sua voz. Olha só. O referencial. Olha só, que interessante. Eu achei muito interessante. Você falando que nunca usou bengala, nunca teve, né, essa questão de usar bengala. E para quem... para quem tivesse ali naquele momento ali, quando ele chegou, gente, não dizia que ele tinha essa questão aí de não enxergar, né? E então você sempre teve essa facilidade para se locomover. Na verdade, eu sempre tive muita dificuldade. Dentro de casa, em ambientes ali frequentados, né? Você explora o ambiente, o espaço. Sim. E aí... Porque, na verdade, antes da bengala, você usa o corpo mesmo. Você usa os outros sentidos para explorar o espaço, né? E o deslocamento depende muito da chamada sinestesia, que é essa coisa de sentir o entorno, você conhecer... já ter na memória a trajetória que você vai fazer e tal. Então, tudo isso é construído aos poucos. Eu nunca tive dificuldade para me deslocar, por exemplo, na escola, na minha casa, na casa do meu sogro. Lógico que tem o primeiro momento, né? Mas depois que você já passa a conhecer todo o ambiente, é tranquilo. Agora, ir para a rua é que era a minha dificuldade. E aí, época... E hoje a tecnologia ajuda bastante? Ajuda. Hoje a gente tem alguns aplicativos, inclusive, que você pode acionar esse aplicativo e ele vai falando em tempo real. Tá. Tem aplicativo que é uma espécie é uma espécie de Waze, de Google Maps. Sim. Chama Lazarilo. Mas há outros, né? Que você, com ele no bolso, no celular, você ativa o app, né? E coloca no ouvido, o fone no ouvido, ele vai falando a rua que você está cruzando, se está passando por uma praça, se ela estiver mapeada, fala o nome da praça, fala o nome da igreja, da escola, vai falando por onde você vai passando. Mas ainda assim você precisa ter essa habilidade, né? Sim. E a bengala, ela realmente é primordial para esse tipo de deslocamento em ambientes externos, até porque eles estão permeados, estão recheados ali de obstáculos, que você nunca sabe direito o que é. Pode ser uma árvore caída, pode ser um buraco que apareceu na noite. Então, mesmo quem tem a experiência do deslocamento pode se deparar com esses obstáculos. Eu
como eu enxerguei até 13 anos. E a primeira coisa, para você alcançar essa autonomia, essa independência de se deslocar sozinho, E ajuda. é a superação do medo, da insegurança. Isso, eu ia perguntar e isso. também outra coisa que incomoda muito é a vergonha. Uhum. Tem muita gente que tem vergonha, assim, de usar bengala. Eu tive e deixei de usar há muito tempo, por medo, por insegurança e por vergonha. Mas eu admiro muito as pessoas cegas que eu conheço e que andam, não é só em Montes Claros, ou na cidade lugar, né? onde ela mora. É de uma cidade para outra, é de um estado para o outro. Eu já fui, sabe, para o Rio de Janeiro sozinho, já fui para João Pessoa, na Paraíba, sozinho, mas sempre precisei de um auxílio no meio do caminho. O fato de você já ter enxergado, você acha que facilita essa locomoção por ter na sua memória essa questão de ambiente, de espaço? Ajuda no sentido de conhecer a disposição do que é uma calçada, uma rua, de canteiros, avenidas, né, com 2 pistas, avenidas mais largas. Apesar de você morou bastante na roça, né, Jorge? Não, na verdade eu nasci aqui em Brasília de Minas, e depois eu fui para Mirabela, fiz o primeiro ano lá, depois meus pais voltaram para o sítio. Eu fiz a segunda, terceira e quarta série aqui em Brasília de Minas, né? É segundo, terceiro ano hoje que a gente diz, né? Mas na época era chamado de quarto, de primário, né? Você estudou aqui em Brasília? Eu fiz um ano. Só que eu morei em Mirabela antes mesmo de ser matriculado. Aí de lá eu vim para cá, para Brasília de Minas, estudei no Mestra Bila, morava com meus avós e fiz o segundo, terceiro e quarto ano aqui. O Jorge, gente, ele toca em formação de Jonas, viu? Ele toca sanfona, violão, sax também? Eu toco saxofone, eu sou da congregação cristã e na igreja eu toco saxofone, sax reto, toco violão. Sanfona, eu sei... eu aprendi alguns acordes no teclado, né? Minhas irmãs tinham órgão, que é o que se usa na igreja. Cristã, né? Aí eu aprendi a tocar um pouco no teclado, né? E no órgão, e é o que eu... Assim, explorei algumas coisas na sanfona, mas, assim, não tenho... não sou talento... eu acho que eu nem diria que eu toco sanfona. Eu sei fazer alguns acordes, sei tocar alguma coisa. Outro dia eu estava vendo o Ratinho, o apresentador de televisão, né? De TV, falando que os melhores músicos do Brasil e quem sabe até do mundo estão na Congregação Cristã do Brasil. Ele ainda falou... É a maior orquestra do mundo. Maior orquestra do mundo. Ele falou assim, puxa vida, eu queria tanto que esse pessoal viesse aqui no meu programa. Inclusive, eu quero aqui ressaltar a participação do ancião Marcos Osvan aqui no meu podcast. Ele deu uma entrevista aqui espetacular. Acompanhei a entrevista dele. E voltou para me entrevistar também. Olha só que privilégio eu tive. Eu contei a minha história na 100ª entrevista do podcast. O Marcos Osvan se disponibilizou, veio aqui e me entrevistou. Meu Deus do céu, eu tremi na base, porque o homem é sensacional. Marcos Osvan eu tenho uma admiração, tem uma história de vida grande, belíssima. Gente, eu estava falando, e não querendo te cortar, o Patrick, a gente vai assim, a história, eu acho que quando ela vai e volta, né? Eu acho que fica até mais interessante e aí se caracteriza como um bate-papo mesmo. Sim, é um bate-papo. Mas eu estava lá na escola técnica, né? Lembra do vestibulinho lá, da prova que eu fiz? Sim. Aí me informaram que eu havia sido aprovado. A diretora me chamou e falou, olha, você... foi aprovado, houve 500 candidatos e você passou em segundo lugar. Nossa. Então a escola vai fazer o que for possível para você não ser apenas matriculado, para ser acolhido, para concluir
o curso aqui. Na época, a escola técnica funcionava assim. Havia o primeiro ano, que era com matérias de formação geral, e, de acordo, né, conforme a nota, você escolhia 4 cursos, que era o curso de processamento de dados, química, eletrônica e eletromecânica. Aí dependia da nota. Uhum. E eu comecei a estudar, Patrick, e tinha a dificuldade de como chegar à escola. Certo. E nessa época, Jonas estava em Brasília, estava em Montes Claros. Eu conheci Jonas pouco tempo antes, e olha para você ver como Deus vai movendo as coisas. Aí Jonas estava em Brasília de Minas, estava em Montes Claros nessa época, fazendo, não me lembro bem o quê, mas ele ficaria uma semana lá. E ele foi em casa me visitar, eu falei com ele que estava iniciando o ensino médio na escola técnica e estava com dificuldade para ir. Ele falou, não, pode deixar que eu te levo. E ele me levou o primeiro dia, o segundo, o terceiro. E aí, rapaz, lá na escola, com aquela mudança de professores, porque lá no ensino fundamental eu tinha um atendimento individualizado. E lá na escola técnica eram professores que enxergavam aulas totalmente direcionadas para a turma. No ensino fundamental eu tive 4, em alguns, no primeiro momento, 3 colegas, depois aumentou mais um colega, né? Passei a ter 4 colegas. Lá na escola técnica, essa turma já era de 35 colegas, né? De 35 alunos, e eu ali, perdido. Eu havia aprendido o Braille, eu aprendi uma coisa chamada estenografia, que é a abreviatura do Braille, para conseguir escrever com maior rapidez, né? Só para você ter ideia, por exemplo, muito, é MT, né? No Braille. Isso na estenografia. Eu aprendi tanto o Braille, né? Por extenso, como a abreviatura Braille para que eu tivesse tempo para... Assim, a minha intenção era acompanhar os colegas em pé de igualdade. E aí, o que acontece? Entrou o professor de inglês. Eu até... Olha a providência divina, novamente. Eu já havia feito aqueles cursos básicos que minha irmã me deu de presente lá no sítio. Eu sabia mais do que o básico de inglês. Só que ele chegou com um texto técnico, e o inglês lá era inglês técnico. Já chegou com um texto grande e passou no quadro. Então, com um monte de palavras que eu não conhecia, eu pedi o colega do lado para escrever, e aí eu tinha dificuldade. O professor chegou para me ajudar também, e foi a única vez na minha carreira estudantil que eu ouvi um comentário preconceituoso. Certo. Uma colega falou, mas desse jeito não dá, ele vai acabar prejudicando a gente. Porque o professor havia parado ali em um momento para ditar algumas palavras. E aí, rapaz, eu fiquei já com já fiquei muito abatido naquele momento. Quando a professora de português entrou, que era a próxima aula, eu estava cabisbaixo. E aí a professora notou, perguntou para mim se estava tudo bem. Eu falei, não, eu estou pensando em desistir. Ela falou, não, George, você entrou aqui por mérito e você vai continuar por mérito. A gente vai fazer o que for possível. Antes de você tomar essa decisão de forma efetiva, a gente vai conversar. Eu quero que você me acompanhe, a gente vai conversar com a diretora, a gente vai se reunir e tal. E ali eu cabisbaixo, lembra do sonho lá que eu tive? Sim. Insistentemente. Quando eu comecei a fazer o ensino fundamental, 91, 92, 93, 94, esse sonho sumiu. Nunca mais tive esse sonho. Eu já estava estudando. E nesse momento que eu estava lá na escola técnica, veio à mente o sonho. Veio à mente o sonho. Na primeira carteira, eu olhava para o quadro, a professora passando a matéria no quadro, eu não conseguia enxergar. Eu já havia pedido a alguém do lado para ditar. Não conseguia copiar na mesma velocidade dos colegas. E aí,
eu ouvi uma voz. E ela dizia: eis aí o cumprimento da revelação. Olha só, que forte. E naquele momento, essa voz me pediu para olhar para frente. Eu olhei e eu senti no coração uma outra frase. Quanto maior a batalha, maior será a vitória. Amém. E, para resumir, eu não tinha ninguém para me levar para a escola, Jonas ficaria só até a sexta-feira. Esse dia a professora fez uma dinâmica, foi ela que fez no terceiro dia, perguntando para cada aluno onde ele morava, o que ele pretendia fazer, né, dos 4 cursos, química, processamento de dados, eletrônica e tal. Aí eu ouvi um colega lá no fundo, ali eu moro na rua Germano Gonçalves, eu morava na Germano Gonçalves e o número que ele falou era quase do lado da minha casa. Não, providência de Deus. E dali, a partir dali, já tinha a pessoa que me conduziria para a escola todos os dias. Para resumir, eu continuei estudando, esse colega me ajudou muito, ele chama Luiz Fernando, da família Xavier, René Xavier, da empresa, né? O Arley me ajudou muito também. Me lembro de alguns nomes, Plínio, algumas pessoas ali, alguns colegas que me ajudaram bastante ali. Iam para casa para ler os textos, fazer atividade junto. E eu era muito dedicado, sabe? Assim, final de semana era para estudar. Eu me dedicava ao máximo. Tive um outro professor, Ismael, professor de física, que ele falou: olha, eu tenho a minha esposa é advogada e ela usa muito gravador, de repente para você seria uma ferramenta importante. Eu ganhei esse gravador, minha irmã comprou para mim, na época eu usava fita cassete. Patrick, eu passei a gravar tudo. Gravava tudo. Gravava as aulas, o que eu não entendia, eu pegava um reforço ali com os professores ou com os colegas. Agora eu imagino quantas fitas você não tinha que comprar, né? Não, lá em casa chegou um momento na casa de minha irmã que você tocasse a campainha, caía fita do teto, você abrisse o forno, tinha fita no forno do fogão. Era fita para tudo quanto é lado. Para essa geração agora, pessoal, vocês aí que são mais novos, vocês não têm noção. A fita gravava 60 minutos. 60 minutos. Né? Isso. E aí, assim, você até encontrava algumas maiores de 90, mas aí ela com o tempo enrolava e aquele troço não rodava. E era complicado. Eu comprava sempre as de 60 minutos. Antes, pessoal, não tinha essa questão de você pegar um telefone aqui e gravar 5 horas de áudio, alguma coisa assim, ou até mesmo gravador digital, né? Com HD. Era muita dificuldade mesmo. Então... E aí, sabe o que aconteceu? O primeiro ano, em outubro eu já tinha passado em... E aí eu conversando com o meu cunhado, ele falou: não, mas olha, você tem que considerar a sua limitação, sua dificuldade. Se você repetir o primeiro ano, 7 anos, ainda não é motivo de você desistir. A persistência é que vai te mostrar o caminho. Mas Deus foi tão bondoso comigo que... E pela dedicação, né? Porque a gente não pode transferir tudo para Deus. Deus dá as condições, o próprio... em cada potencial humano já há uma série de habilidades, né? Uma série de sementinha plantada aí, que ela bem regada vai gerando árvores frondosas e que vão apontando o futuro. Né? Ela pode ser frutífera ou não, pode produzir bons frutos ou não. Depende das suas escolhas. E eu fiz a escolha de abraçar cada oportunidade que eu tive na vida. E em outubro eu já havia passado em todas as disciplinas. A minha nota no final daquele ano foi a maior dos 5 primeiros anos do turno vespertino. Ganhei uma medalha na época, inclusive. Olha só. E foi, assim, um momento, um divisor de águas, porque para mim, ali,
já era uma prova clara de que seria possível eu chegar aonde eu quisesse ir, né? E foi a partir dali. Na verdade, eu fiquei na escola técnica até o início do 3º ano. Aquela promessa que fizeram para mim de ajudar, houve algumas resistências, ou talvez até capacitação, preparo mesmo dos professores de me acompanharem. Então, em algum momento, alguns professores me abandonaram, alguns até me desestimularam, porque falaram, olha, informática é para quem enxerga. Falavam então, isso? Um professor lá, não vou falar o nome aqui por questão de ética, mas ele chegou na minha cara e falou, informática é para quem enxerga. Eu ia te perguntar uma coisa. Eu saí de lá, terminei o ensino médio, fiz o 2º ano, voltei para o 2º ano no Logos, né, já para o científico na época, me preparando para o vestibular. Fiz o 3º ano no Prisma, onde Charles, filho aqui de Albano, da saudosa Conceição, também era diretor, hoje ele é dono do Sólido, né? Um grande amigo, um grande parceiro. Charles me ajudou muito lá. E aí terminei o ensino médio no Prisma e também com boas referências, com notas... enfim, com um desempenho muito importante, uma passagem muito importante lá no Prisma, tive apoio dos professores. E aí, quando eu tentei o vestibular, eu tentei primeiro para Direito, mas aí eu conversei com o juiz na época, ele falou, olha, Direito muda muito, e aí a biblioteca lá falta muito livro, e não sei o que lá, incompleta, há déficit disso, déficit daquilo e tal. Talvez fosse melhor você fazer História. E foi até com a influência desse juiz, na época eu trabalhava aqui em Brasília de Minas, doutor Manuel, que era da igreja também. E eu digo era porque hoje ele não mora mais aqui em Brasília de Minas, está, acho que em Belo Horizonte, é desembargador, alguma coisa assim. Mas, enfim, ele me aconselhou a fazer História. Eu fiz o vestibular para História, passei. Fiz História dos 40 alunos no curso de História, apenas 17 concluíram o curso, eu estava entre os 17. Desses 17, mais ou menos uns 14 fizeram o concurso da educação na época, em 2005. Eu fiz o concurso, aprovei, fiquei aprovado também entre os 14 colegas que tentaram na época. Na classificação geral, eu fiquei em 2º lugar e meu colega em 1º. E olha só a importância disso, porque aqui, na época, só havia uma vaga em Fernão Dias, outra em Vargem Grande, outra, não vou lembrar o nome, Santo Antônio do Retiro, alguma coisa assim. Retiro Santo Antônio. Isso. E outra de Angicos. E 2 vagas em Angicos. E na época, se eu fosse para Fernão Dias sozinho, ia ser complicado. Se eu fosse para Vargem Grande, qualquer outro lugar, morar sozinho, né, para exercer o ofício de professor, para trabalhar o dia a dia, certamente seria muito complicado. E aí, como meu colega passou em 1º e eu em 2º, nós tivemos a oportunidade de escolher a mesma escola. Aí fomos para Angicos de Minas. Leandro Aquino e eu, George Gomes. Na época a diretora era Neide, fui professor de Thelma, que deu entrevista aqui. Isso, Pimentinha. Um pessoal maravilhoso. Rapaz, a gente foi acolhido em Angicos de Minas como filhos. Angicos é uma terra maravilhosa, viu, gente? Só lembrando aqui, o pessoal, de Brasília de Minas a Angicos, é uma média aí de 15 quilômetros, estrada de chão, viu? É uma dificuldade também, porém é uma terra de pessoas acolhedoras, de um coração muito bondoso. E o que o Jorge está falando aqui é tudo verdade. E eu conseguia dormir, você acredita? Nesses 15 quilômetros que o ônibus parava, aí pegava gente com
trazendo galinha, cachaça, o que tinha. E na volta era gente bêbada, deu aquele barulho, ele parava para os pessoal descer. E eu sei que a gente era assim, eram 15 quilômetros. Aliás, são 15 quilômetros de distância. Mas de percurso de ônibus ali era quase 1 hora. Rapaz, eu dormia nesse percurso. Eu queria fazer 2 perguntas para você, mediante o que você relatou aqui há um tempo atrás, há uns minutos atrás, sobre a questão do momento em que falaram aquelas palavras que te desmotivou. Essa foi a única vez que você pensou em desistir diante das dificuldades e também diante do que falaram? Essa é a primeira pergunta. Quando eu perdi a visão e fui para o sítio, o primeiro ano você fica bem, eu gostava muito lá do sítio. O segundo, tranquilo. Na época, meu pai cultivava, né, lavoura, algumas atividades ali. E aí iam algumas pessoas para dormir em casa, inclusive tinha uma carvoaria também. E aí tinha um pessoal que morava próximo. Então, como tinha bastante gente, tem uma igreja lá que é a mais antiga do norte de Minas, um salãozinho. E aí, como havia essa movimentação intensa, né, de pessoas, no primeiro momento, eu me senti acolhido e estava tudo bem. Aí, com o passar do tempo, alguma coisa gritava dentro de mim para aquele comodismo, aquela vida, aquela inércia, aquela vida sem nenhuma mudança, sem nenhuma perspectiva de futuro. E aí eu comecei a entrar num quadro de depressão. Houve momentos, inclusive, que eu quis morrer. Nunca pensei em tirar a minha vida. Isso não. Mas chegou Quando a eu pensar. digo lá no poema, por diversas vezes, né, vi minha existência quase destruída, mas não é porque eu pensava em cometer suicídio, é porque eu achava que seria melhor se Deus tirasse a minha vida. Só que, mais uma vez, a palavra que eu ouvi do meu Deus foi: o que eu tenho para te dar é vida, e vida com abundância. E isso está se cumprindo até hoje, porque em janeiro, dia 5 de janeiro de 2023, eu sofri um infarto. Uma das coronárias fechou 100%. Eu fui atendido rapidamente no Dilson Goldinho. O médico falou: se você estivesse longe, seu coração não suportaria. 1 hora antes eu estava aqui em Brasília de Minas. Deus colocou algum incômodo, alguma coisa, que a gente foi embora. Cheguei em casa, tirei as malas do carro. Minha sogra tinha dado um saco de piqui. Eu descasquei esse piqui e peguei as cascas, coloquei no saco de nalho, coloquei lá fora para minha esposa jogar fora no outro dia. A gente compra água mineral, né? E eu gosto de colocar no filtro, para filtrar, porque eu não confio muito na qualidade da água mineral. E aí eu peguei, estava mais ou menos a metade do vasilhame ali, eu peguei e entornei ali no filtro. Foi esse o movimento que eu fiz. E quando eu fui para o quarto, quando eu fui para tomar banho, falei: agora eu vou tomar banho. Eu senti uma dor nas costas, pedi minha esposa para dar uma massagem nas costas, que não passava, uma dor muito forte. Ela começou a irradiar para a região torácica e para os braços. Eu falei: acho que melhor você me levar para o hospital, porque está muito forte. Tem uma coisa estranha. Ela rapidamente olhou no celular, pelas características, apontavam para um infarto. E aí, do jeito que eu estava, eu entrei no carro. Ela falou: e para onde a gente vai? Eu falei: a gente vai para o Dilson Goldinho. Nunca soube que o Dilson Goldinho era referência em cardiologia. E a referência no norte de Minas, pessoal. Lá em Montes Claros há 3 hospitais que conseguem atender uma pessoa infartada: Dilson Goldinho, Santa Casa e Haroldo Tourinho.
o restante é ir e morrer. E eu fui para o Dilson Goldinho, era ali por volta de 9h40 da noite. É um hospital cheio, esse dia não tinha praticamente ninguém, nós conseguimos estacionar o carro em frente. Eu desci caminhando, mas sentindo muita dor. Aí minha esposa já chegou apressada e pedindo, olha, pelo amor de Deus, atende meu esposo, que ele está sofrendo um infarto. Aí me encaminharam. Eu fui, quando fizeram o eletro, já constataram, imediatamente me colocaram, me fizeram mastigar um monte de comprimidos, me mandaram para a hemodinâmica, me colocaram na cadeira de rodas. O enfermeiro bateu a mão no meu ombro e falou assim, não se preocupa não, que você está no lugar certo. Uhum. E minha esposa ficou lá, o médico explicando para ela, olha, infarto, você vai ter que ir lá na recepção para providenciar, ele vai ter que ficar internado. E ela falou, mas e agora, doutor? O médico falou, agora ele está nas mãos de Deus. O caso é muito grave. O médico, quando passou o contraste, mostrou para minha esposa depois, a coronária estava um trecho bem grande, totalmente fechada, totalmente obstruída. E o cateterismo e a angioplastia, tudo ocorre muito rápido, né? E aí foi feito ali o procedimento, o atendimento foi rápido. Então, do momento que eu senti a dor, para o momento que até esse atendimento no hospital, foi tudo muito rápido. E aí que o médico chamou a atenção depois para o resultado. Patrick, ele falou, olha, de todas as pessoas que eu atendi até hoje, o único caso de pessoas que sofreram infarto, o seu é o único que não ficou sequela nenhuma. Eu ia te perguntar justamente isso. No seu coração não há nenhuma cicatriz, não há nenhuma marca de infarto. Ali a promessa de Deus estava se cumprindo. Estava se cumprindo. O que eu tenho para te dar é vida com abundância. E foi ao longo dessa carreira. E aqui, rapaz, eu fiquei em Angicos 1 ano, em 2006. Consegui remoção para Montes Claros em 2007. Eu trabalhei em Mirabela também em 2005. Um abraço aí para o pessoal de Mirabela. Lá no Maria Machado. Trabalhei na escola. Também fui muito bem acolhido. Gera, Giovanni, Jaime, muitos professores, Rod, muita gente, companheiros ali, parceiros, aquele pessoal que sempre me trataram com muito respeito, muita consideração, e tenho muita consideração por eles também. E de lá foi quando eu passei no concurso, vim para Angicos. De Angicos eu saí da sala de aula e aí fui para o CAP, que é esse órgão especializado, né, já para atendimento. Produção de materiais em braille. A gente oferece cursos, né, tem atendimentos de alunos e a gente oferece também cursos para professores. Hoje eu atuo lá como professor revisor e como professor capacitador. Certo. A gente, na verdade, já trabalhei, já tive alunos, na verdade, professores daqui de Brasília de Minas que fizeram curso com a gente. São vários cursos na área de baixa visão, orientação e mobilidade, tecnologia assistiva, código matemático unificado, há vários cursos, surdo-cegueira. Então, quem conhece alguém aí que não enxerga, que está matriculado, ou você que perdeu a visão e precisa dessa reabilitação, é só nos procurar lá no CAP, em Montes Claros, na rua Marucas Avelar. O bairro é Cidade Santa Maria, mas é ali nas imediações do Jardim São Luís. É na Escola Normal, porque a frente da Escola Normal ela está voltada para a Avenida Mestra Fininha e a gente trabalha na lateral, a gente entra por um portão na lateral, que é na Marucas Avelar, muda o bairro.
É interessante, mas é o mesmo quarteirão. Uma segunda pergunta, dentro ainda das duas perguntas que eu ia fazer, você chegou a falar que teve uma depressão ali no início, mas que Deus sempre te amparou e te mostrou que ia te dar vida em abundância. Mas, em algum momento, você questionou a Deus, por que isso comigo? Por que acontecer comigo? Você já relatou, falando que já pediu até Deus para que te levasse, né? Que você, Sim. né? A questão de não que você queria tirar a sua vida, porém que Deus permitisse que você morresse, vamos dizer assim. Teve algum momento que você se questionou? Por que comigo? Por que isso comigo, Deus? Eu faço esse tipo de pergunta até hoje. Eu não me conformo ainda com a perda visual. Ela me incomoda muito. Eu sempre, além de amar a vida, eu sempre gostei muito de ir para o sítio, contemplar a natureza. Enfim, eu acho que tudo isso mexeu demais comigo até hoje. Em alguns momentos, eu me deparo com uma certa tristeza ou ansiedade, porque às vezes você quer fazer algo a mais e a cegueira, querendo ou não, ela traz algumas limitações ou algumas barreiras, né? Que exige um pouco mais de esforço para superá-las. E a vida da gente, o Patrick, é movida por uma energia. E essa energia, alguns filósofos chamam essa energia de formas diferentes, né? Você vai encontrar no Schopenhauer, por exemplo, ele chama de vontade. Spinoza chama impotência de agir. Independentemente do nome, a gente chama de fé. Independentemente do nome, é uma energia que nos move. E ela oscila ao longo do dia. Tem dia que você acorda animado, não é? Tem dia que ao longo da vida você está animado. E nesse mesmo dia, às vezes você está extremamente desanimado, triste. E isso acontece ao longo da vida também. Então, quadro de depressão permanente, não, eu nunca passei por ele. Inclusive, já conheci pessoas que se mataram, porque entraram nesse quadro de depressão, não conseguiram sair. E, às vezes, algumas pessoas sofrem até por não detectarem o problema. Eu, por exemplo, sofro, a minha tristeza é pela perda visual. E de 2022 para cá, eu ainda adquiri um zumbido. São 2 zumbidos, inclusive. Um parece um motorzinho no silêncio. Incomoda tanto que eu não consigo dormir se eu não ligar o ventilador, o ar-condicionado, produzir algum outro ruído para mascarar esse zumbido. E tive uma pequena perda auditiva de 4%, distribuída nos 2 ouvidos, 2,5 no direito, 1,5 no esquerdo. Mas por não enxergar essa sensação de perda, acaba sendo maior, e o zumbido, no silêncio, aumenta ainda mais a sensação de perda, né? Essa potência de agir, alguns filósofos falam que é uma mudança de um estado mais elevado, que é aquilo que a gente chama de alegria, né? Então, quando você chega a esse ponto mais elevado, é aquilo que a gente chama de alegria. Eu tenho muitos momentos de alegria na vida. Eu tenho hoje uma esposa, uma companheira. Se eu fosse contar aqui também como ocorreu o casamento, aí teria que ser um outro podcast. Houve uma revelação também muito clara, um sinal de Deus, tudo conduzido. E vou te falar, assim, a gente começou com aluguel e eu falei, olha, eu quero morar 6 meses só de aluguel.
Deus me ouviu. 6 meses depois, a gente estava comprando a nossa casa. Minha esposa fazia a graduação na Unimontes, em Biologia. Eu fiz História e o mestrado lá na Unimontes também. É Ellen, né? Sua esposa? É, Ellen. Ellen, né? E somente eu trabalhava na época, ela estudando. Rapaz, e aí, em 6 meses, a gente já estava comprando a nossa casa, eu trabalhando, ela estudando. Amém. No dia que Deus preparou a nossa casa, a gente conseguiu comprar um carrinho também. Eu tinha apenas um cargo quando eu casei. E Deus falou, pode casar que eu serei contigo. Em fevereiro, eu tive um colega que também teve uma cardiopatia grave. Ele não conseguiu voltar. Ele se aposentou, teve que passar por transplante, inclusive. Aí eu assumi o cargo dele, trabalho até hoje, sou efetivo em um cargo e contratado em outro. Então eu casei em janeiro de 2010, em fevereiro eu já estava com 2 cargos. E aí foi o que nos deu a condição de comprar a nossa casa. Tinha um consórcio na época, eu pedi mais acho que 4 mil emprestado para minha mãe. Comprei o carro, nós mudamos para casa num sábado, no domingo. Chegou o carro que eu comprei em São Paulo. Olha só. Você não tem filhos, né? Minha esposa... Filhos você não tem? Filhos não. Não, né? Fizemos a opção de não ter exatamente pela vontade que a gente teve de seguir carreira, de construir primeiro a nossa vida, né? Sim, sim. Minha esposa fez o mestrado, fez doutorado, pós-doutorado. Hoje ela é professora na Unimontes. E no momento de maior dificuldade... na pandemia, por exemplo, antes ela trabalhava numa universidade, numa faculdade particular, perdeu o emprego, voltou para mim, falou, e agora, o que vai ser? Eu estou preocupada. Eu falei, olha, eu tive um sonho e nesse sonho Deus mostrava que estava com a gente. Amém. E pode dormir, pode descansar que Deus vai cuidar de tudo. E isso foi no final de 2019, não, no início de 2019, no início de 2020, em fevereiro ela estava desempregada, em março, quando veio a pandemia, em fevereiro mesmo abriu, acho que foi final de janeiro, abriu a vaga como anatomista vegetal na Unimontes, ela se inscreveu, passou, era uma banca, é uma banca, né? Na verdade, você tem que dar aula, há todo um procedimento de seleção, e ela passou. Logo veio a pandemia, então ela deu assim, a aula ministrada nos primeiros anos foi em home office. Então, assim, no período da pandemia, que muita gente ficou desempregada, eu estava com 2 cargos na escola normal e minha esposa trabalhando na Unimontes. Que legal. É Deus cuidando da gente o tempo providenciando. Sabe, eu estou aqui conversando com você e eu me emociono muito com esses relatos, esse tipo de bate-papo. Eu fico muito emocionado. Mas, ao mesmo tempo, eu estou aqui ansioso, querendo ver você tocar o violão. Vamos lá? Você é compositor também, né? Sou. Né, Jorge? Eu tocava os hinos da igreja. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo. Lá no conservatório, aprendi algumas músicas. Não cheguei a desenvolver a habilidade de tocar lendo a partitura, até porque tocar e ler ao mesmo tempo não dá, né? E aí, eu comecei a compor, na verdade, desde o momento que eu estava lá no sítio, ainda vivendo com meus pais. Certo. A primeira música que eu fiz, inclusive, é uma música em homenagem às sogras. A música chama Uma Sogra de Lascar. Eu era solteiro, minha mãe falou, olha, desse jeito você não vai casar nunca. Mas eu falo, não, mas eu não estou falando da minha sogra quando eu tiver... De um modo geral. Cada um que ri é da sogra dele. Só que eu não vou cantar essa música aqui em respeito à minha sogra. Mas eu tenho um canal no YouTube. Agora você deixou curioso. Aí quem quiser anotar o canal aí, ó, é @George Gomes. Para encontrar, porque tem um outro George Gomes na internet. E ele também é compositor e cantor. E aí, para me encontrarem, é só digitar @George Gomes YK1XE. Isso é no YouTube, né? No YouTube. No Instagram é... Ixi, agora? georgegomes.kiko, george.gomes.kiko. É @georgegomes.kiko.
Kiko. Isso. K-I-K-O. No Isso. Instagram. Gente, Eu tô lá no TikTok também, mas lá eu não vou saber informar neste momento. Mas depois eu passo para Patrick, depois coloca aí no... como essa da sogra tá lá? Tá lá no YouTube? A da sogra, eu tô começando a postar as músicas, até porque, Patrick, o que acontece? Eu sempre tive vontade de dar visibilidade às minhas músicas. Nunca tive vontade de seguir carreira de cantor. Não tenho talento, voz para isso, mas como eu fiz muita música e o pessoal gostava, eu sempre cantei com um amigo, ele sim tinha uma voz, a voz dele é idêntica à de Zé Rico. Certo. E aí eu fazia a segunda. Então eu gravei 2 CDs para registrar as músicas e aí eu falei, olha, eu vou dar visibilidade a essas músicas. No CD... nas músicas, a gente vai alternando. Às vezes eu faço a primeira, esse colega faz a segunda, ele se chama Warley. Mas na maior parte das músicas, o Warley que faz a primeira e eu faço a segunda, né? Mas o que me motivou a colocar as músicas no YouTube? Eu sempre gostei de compor, ia compondo, e às vezes a gente inspirado, assim, vem uma coisa no sonho, às vezes eu sonhei com uma música, ou às vezes eu estou tocando violão, surge uma melodia interessante, uma frase interessante, e eu já começo por ali. Eu sempre componho pela melodia e uma frase, pelo menos, ou pelo refrão, e vai assim, melodia e letra. E em 2009, eu fiz uma música, comecei a compor, e essa música começava numa tonalidade e no refrão ela mudava de tonalidade. E como tinha a segunda parte, ou eu modulava, para quem não entende aí o que é modulação na música, eu tenho que ir para uma outra posição, por exemplo, eu estou em Sol. Aí a música terminava em Dó maior e ela tinha que voltar para Sol maior. Só que ela terminava em Dó maior. Então, se eu quisesse cantar a segunda parte, sem modular, eu tinha que cantar a segunda parte em Dó maior. E aí, se eu quisesse voltar para Sol, aí eu tinha que fazer Lá com sétima, Lá maior, ir para Ré maior, e aí voltar para Sol maior. Isso chama modulação. Não fica... Tem gente que usa essa técnica e fica muito legal. Mas eu optei por desistir da música. Não veio aquela vontade de terminar a música, desistir, compus outras, fiz outras músicas e tal. E aí desisti da música. Em 2009. Certo. Em 2020, no início da pandemia, eu casado já, eu sonhei que estava escorado em uma cerca de arame farpado. Ao longo dessa cerca tinha uma estradinha e à minha frente tinha um gramado, algumas moitas de capim e alguns arbustos. E aí é uma curiosidade aqui também, Patrick. No sonho eu também não enxergo. Mas o que acontece no sonho é como acontece aqui na vida real. Embora eu não esteja enxergando, mas eu desci do carro, sabia que estava numa rua, vindo para a sua casa, acompanhei a sua voz, sabia que estava na rua, atravessei a rua, entramos aqui. Sei que estou no seu estúdio, que tem um microfone à minha frente, estou com o violão no colo, sei que você está aqui à minha direita e tal. No sonho, o cérebro produz um pouco mais de elementos. Às vezes eu vejo vultos, ele cria um ambiente, né? Então, essa estrada o cérebro criou para mim, criou esse gramado. O cérebro vai usando aquilo que eu vi quando enxergava, aquilo que eu trago na memória, e aí o cérebro vai usando isso, fisionomias, né, de pessoas. Então, você, quando sonha, não vê imagens? Não, não vê nitidamente também? não. Não, né? Não. Olha só. Mas o cérebro cria alguma coisa, um vulto, alguma coisa ali, um ambiente, uma história, uma situação, que eu sei, eu reconheço o local. E aí, eu estava nessa cerca... E quem já nasceu cego?
Então, o cérebro sempre dá um jeitinho. Dá um jeito, né, de fazer alguma coisa. É assim, se você encontrar 10 cegos, essas 10 pessoas cegas terão histórias diferentes, situações diferentes. Sim, sim. Se você encontrar 10 pessoas de cor negra, de cor preta, na verdade, o termo correto é esse. Sim, sim. Né? Tem muita gente que, inclusive o preconceito é terrível por isso, porque as pessoas olham para a cor da pele e julgam de acordo com o que ela vê, de acordo com as influências culturais que receberam. Mas essas 10 pessoas de cor negra têm histórias diferentes, elas são diferentes, elas vão se desenvolver de forma diferente, têm talentos diferentes, habilidades diferentes. E a pessoa com cegueira, seja congênita ou adquirida, também tem isso. Cada uma vai ter a sua história, cada um vai ter a sua experiência, a sua vivência, mas o cérebro, ele sempre dá um jeito de trazer coisas novas, coisas surpreendentes. Coisa de Deus, né? É uma coisa... Nós somos feitos a forma e semelhança de Deus. E isso nos dá um potencial humano que ninguém, e por isso que Jesus falou, não julgueis para que não sejais julgados. Ninguém conhece a vida do outro e, às vezes, a vida do outro te surpreende muito. Eu, como professor, por exemplo, eu já tive colega que eu falei, olha, isso aqui não vai a lugar nenhum. E hoje faz medicina na Unimontes. Olha só. Aliás, hoje é até médico, né? Mas há um que eu atendi um tempo aí, que é advogado hoje. A vida nos surpreende o tempo todo, né? E uma coisa que eu gosto de falar sempre, Patrick, a gente precisa se encantar com a nossa vida, com o que a gente faz, com o que a gente fala, a forma como a gente vive. Porque as outras pessoas podem até não te tolerarem, mas você vai ter que te tolerar. Você é espectador de você mesmo. Então, você precisa se encantar com você, com o que você faz. Você pode fazer as suas escolhas, se não está bem, você pode mudar, fazer outra coisa. E é esse encantamento por si mesmo, por si próprio, que mantém essa vibração com a vida, que te dá o combustível necessário para sentir vontade de viver, de construir a sua história, de deixar as suas marcas. Uma hora todo mundo vai partir. E uma forma também de deixar a minha marca, a minha história, é esse livro. Esse livro aí, Casos Fatais entre Fatos Casuais, na verdade são contos baseados em fatos reais, mas há contos que são puramente ficção. Eu coloquei o nome Casos Fatais entre Fatos Casuais porque eu abordo uma linha de terror e outros contos que são apenas situações do cotidiano. Eu estava olhando aqui. O livro, por exemplo, aí o conto A Velha Porteira foi baseado na minha história. Tá. Leia, já está saindo a segunda edição. Alguns contos aí foram revisados, né? E nessa segunda edição ele vem com todos os contos serão ilustrados e é outra mania que eu tenho. Eu não enxergo, mas gosto de ilustrar os contos. Aí eu tenho uma pessoa lá do Rio de Janeiro que fez as ilustrações para mim e alguns contos foram revisados. Eu estou vendo aqui que, Jorge, a primeira sombra de assombração está na página 13. É interessante que agora eu procurei
procurei mesmo pessoas que pudessem falar sobre o lobisomem. E eu fiz até uma matéria a respeito do lobisomem. Isso é coisa que os nossos avós, bisavós contavam para a gente sobre essa questão de lobisomem. E eu tive a sorte de encontrar um senhor de 91 anos que falou a respeito do lobisomem e da mula sem cabeça. Sério? Também. Está aqui no podcast. Vai acompanhar. E também a dona Bertolina, que falou sobre uma coisa tão interessante quando fala sobre esses assuntos de assombração. Eu já fui, a minha mente está povoada com isso, né? Com essas crendices também. Isso acho que apavorou. Nossa, como apavorou. É o caso que a gente estava contando também de uma figura que é uma lenda viva, que é o Pedro da Rebeca, que eu também tive a sorte. Andou lá pelo Riachão também, conheci. Eu cheguei a ver, na época eu enxergava, eu me lembro muito bem do Pedro. Quando eu trabalhei em Angicos, passando lá na avenida, subindo para casa, ele estava lá em um determinado local. Essa música que você falou sobre o sonho que você teve. Eu não terminei, vou contar o que me motivou a colocar no YouTube. Isso. Eu tô lá escorado nessa cerca, já nem me lembrava mais da música, lá em 2009. E aí vem 2 cavaleiros cantando a música. Eles vêm correndo, cantando a minha música, que eu compus lá em 2009. E de longe eu reconheci. Nossa. As vozes eram de Vitor e Léo. Olha só. E eles vinham cantando como se fosse num clipe. E aí quando chegaram à minha frente, eles começaram a correr em círculo. E aí eles cantavam só o refrão da música. O problema estava no refrão. Aí eles, na minha frente, eles corriam em círculo, iam lá na frente, voltavam bem próximo e cantando os dois com aquela voz belíssima que eles têm, né? E eles vinham cantando o refrão. E a forma como eles cantaram, eles corrigiram aquilo que eu não consegui fazer na época, e o refrão ficou de tal forma que a música começava numa tonalidade e o final do refrão trazia a música para a mesma tonalidade. E, além disso, eu ouvi letras, eles cantando. Então, parte da letra, eu ouvi eles cantando. E cantaram tantas vezes que eu acordei por volta de 5 horas da manhã. Aí levantei, fui ao escritório, peguei um gravador digital e gravei. Tem isso gravado até hoje. Eu ouvi, lá tem a data. Eu falo, olha, eu sonhei, o sonho foi assim, assim, assado. Sonhei com Vitor e Léo cantando a minha música. E no mesmo dia eu terminei a música. Olha só. A música, eles cantavam assim: sertão, eu sei que és terra de gigantes. És duro, mas te amo mesmo assim. Tocando gado ao som do meu berrante. Vivo na estrada, sol e chuva sobre mim. Rapaz, eu arrepio até hoje, assim, com um sonho tão forte, tão claro. E aí eu falei, olha, eu acho que está na hora de dar visibilidade às minhas músicas. São cerca de 70 músicas. 70 Já composições. postei algumas no YouTube, no Instagram. E agora eu vou retomar. Eu tenho um amigo em Mirabela, que chama Valdeni. Ele até tocou muito tempo, Valdeni dos teclados. Valdeni, ele me ajuda nessa parte de montar os vídeos, de fazer as gravações. A postagem é lá comigo, né, em Montes Claros, mas a produção do vídeo é com ele. E aí ele parou um tempo por causa de dificuldades financeiras, outras situações, o computador quebrou, e aí a gente está retomando agora. Então, a partir do mês de abril, eu vou retomar aí com as postagens, pretendo colocar todas, inclusive essa que eu tive esse sonho, a música da sogra e muitas outras. Eu fiquei curioso com a música da sogra. Eu vou acessar lá o YouTube de Jorge para ouvir. Eu vou cantar uma música
Essa música se chama Noite Sem Luar. E muita gente pode achar que eu estou falando de amor. E de fato, você está falando de... Eu estou falando da deficiência visual, da cegueira. É a minha queixa com a vida, a minha vontade de voltar a enxergar. E também eu falo dessa superação de barreiras, de ter superado esse momento de dor, de sofrimento pela cegueira. Voltei a estudar, voltei a trabalhar, enfim, construí a minha vida. Hoje eu tenho uma estabilidade, graças a Deus, financeira, emocional, tenho amigos e muitos amigos, uma família maravilhosa, e é disso que eu falo aqui. A música, na verdade, ela se chama Noite Sem Luar. As noites longas não me faltarão, mudaram tanto os meus conceitos. Já sou um poeta sem inspiração, narciso com ódio do espelho. Os pesadelos não me deixarão, mas temo apenas o passado. Eu quero chão para poder pisar, deixar as mágoas de lado. Quem me dera ter um pouco de esperança no olhar, pra te buscar onde se escondeu. Sem luar, sem me avisar. Boas leituras já me alertaram a não viver assim como os mortais. Eu tenho pressa de me libertar dos pensamentos banais. Quem sabe um dia nem me lembre mais da consciência encarcerada, daquelas ilusões mirabolantes e simples contos de fadas. Quem me dera ter um pouco de esperança no olhar, pra te onde se escondeu na imensidão da noite sem luar, sem me avisar. Olha aí, maravilha, que coisa maravilhosa. Então essa canção aí você fez relacionado à sua questão da cegueira, é isso? Da cegueira, isso. Noite Sem Luar. Noite Sem Luar. É o nome da música. Você preparou mais outra? Aí tem uma outra música que eu fiz. Eu já estava namorando com a minha esposa, a Ellen Cássia, né? Filha de Rita, de Delvan. E já numa outra situação, um coração mais suave, mais ameno. E aí o que me inspirou, o que me levou a compor essa música. Essa música já não importa a estação. Vamos ouvir. Se alguém notar algo em mim, que em meus olhos ainda há marcas de dor, pode dizer por aí
que ainda choro, mas cheio de paz e amor. A noite despiu-se sob a luz do luar, mudou de repente do inferno pro céu, tá na cara. São dois corações em lua de mel. Sou feliz agora e já não importa a estação. Me lembro que outrora ninguém ouviu minha canção. Agora pode cantar, coração. Sou feliz agora e já não importa a estação. Me lembro que outrora ninguém ouviu minha canção. Agora pode cantar, coração. Nossa, música linda, hein? São 70 canções compostas por você? Isso. Jorge? Olha aí, gente, acompanha aí no YouTube, viu? Inclusive a música da sogra vai estar lá, viu? Vai, uma sogra de lascar. Jorge, eu estou aqui simplesmente fascinado com a sua história, com o seu depoimento de vida. Eu acredito que se fosse para a gente ficar aqui longas e longas horas, a gente ficaria e o assunto com certeza seria muito interessante. A minha vida é muito intensa e eu traria muitos outros acontecimentos, vivências. Quem sabe tem uma parte 2 aí, né? Sim. Demorou, Podemos mas... nos preparar, inclusive, para falar... Assim, a gente pode falar só de cultura, só sobre a questão do livro, de músicas. Porque aqui nós tentamos fazer um apanhado de tudo, né? Isso. E a gente acaba ainda deixando muita coisa sem falar. Quem sabe... numa próxima entrevista eu vou até Montes Claros, vou lá na sua residência e a gente grava lá. Uma honra, um prazer, uma alegria te receber em casa. Mas você sabe que todo mundo que vem aqui tem a pergunta final que eu faço para todo mundo. Inclusive, eu entrevistei um senhor que é parente do seu sogro, de 110 anos, seu Domingos. Sim, conheço. E eu fiz a pergunta. Isso, eu fiz essa pergunta para ele. E eu não poderia deixar de perguntar para você, de fazer essa pergunta, mesmo diante desse depoimento espetacular que já foi aqui uma aula para a gente. Jorge Gomes de Oliveira, o que é a vida para você? Rapaz, é uma pergunta profunda. Eu costumo dizer que as pessoas às vezes simplificam coisas muito complexas. E não é fácil definir o que é a vida, porque ela é uma sequência de eventos, de acontecimentos inéditos. E talvez por isso ela não se deixa traduzir. Eu posso dizer que a vida é maravilhosa hoje, amanhã eu posso perder um ente querido e dizer que a vida é uma porcaria. Depende das circunstâncias, depende da sua caminhada, do momento que você esteja vivendo. A vida é uma dádiva, sem dúvida. A vida, à medida que você vai fazendo as suas escolhas, e você tem livre arbítrio para isso, um potencial humano gigantesco. E a gente vai redescobrindo, vai se reencontrando com essa vida diariamente. E, diferentemente das outras pessoas que tentam definir o que é a vida, eu gostaria de tentar me expressar
falar alguma coisa sobre a vida com um poema, um outro poema meu, que se chama Quarto Escuro. Esse poema ele fala no primeiro momento, assim, da etapa, aquela primeira etapa ali, quando eu perdi a visão, e uma outra etapa já seria uma resposta, uma voz divina, Deus me chamando para a vida. E aí vocês vão perceber esses dois momentos. O poema se chama Quarto Escuro. O mundo não foi feito por nós, nem foi feito para mim. Se tudo é tão belo assim, é para ser visto. A lua sem hora no olhar, o sol se banhando no mar, rios cortam matas e serras, fazendo seus riscos. A vida ao longe se vai, já nem olha para mim, distante dos olhos e aos poucos, tão perto do fim. Não se toca o céu com as mãos, nem se vê tudo com o coração. Se o dia anoitece, amanhece e é só escuridão. Com a minha alma em prantos de dor, levo uma vida assim, jogada num quarto escuro, aqui dentro de mim. Só peço que Deus se apresse, e a prece que eu fiz hoje, eu faço amanhã. Não aguento mais sentir o amargo da noite, se não brilha o sol da manhã. Amigo, você tem suas razões, não se pode negar. Mas desistir sem lutar é covardia. Assim sua alma adoece, no peito há um coração que padece. Cuida da mente, ouça bem, isso não é utopia. A vida está bem aí, só lhe resta notar. No canto das aves, no ar, no assopro da brisa. Prove na pele o calor, sinta o sol, prove na pele o calor, sinta o sol com o cheiro da flor. Desperte na mente a fé. Acredite na vida. Acredite na vida. Olha aí. Eu acho que de todas as entrevistas que eu fiz e fiz essa pergunta, pela primeira vez ela é respondida com um poema tão significativo e demonstrativo em relação à vida. Eu agradeço, viu, professor Jorge, por se disponibilizar, tirar um tempo lá para estar aqui no nosso podcast. E assim, demorou, mas tudo acontece diante da providência e da vontade de Deus. Esse era o momento certo, esse era o dia, e assim como Deus fala com você sempre, eu acredito que essa entrevista aqui hoje, esse bate-papo aqui hoje também foi direcionado por Deus. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Patrick, agradeço pela oportunidade, pela iniciativa, pelo seu trabalho belíssimo, levar isso para o mundo, levar um pouco da história de Brasília de Minas, um pouco da história de tantas pessoas que foram entrevistadas e que serão entrevistadas. É um trabalho grandioso, a gente só tem a agradecer por tudo isso, pela atenção, pelo carinho, pela consideração que você tem, não somente pelos brasilminenses, mas pela arte, pela vida, pela vida do outro, né? Inclusive, por tudo isso. Muito obrigado. Me sinto lisonjeado com a tua presença aqui, com a sua história de vida. Gente, eu costumo dizer o seguinte: eu não sei onde eu vou chegar, mas eu não vou parar até descobrir. Essa aqui foi mais uma edição do podcast Os Notáveis. Se inscreva no canal, viu? Eu preciso de você para dar continuidade aqui a esse trabalho. É isso aí, gente. Se inscreva, se inscreva. Vale a pena. Valeu. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos os nossos telespectadores. Valeu, viu? Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, gente. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis.
com Patrick Rodrigues.